O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os de parte a um monte muito alto, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiserdes, faremos aqui 3 tabernáculos, um para vós, outro para Moisés, o terceiro para Elias. Ainda falava ele quando uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem soou uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, nele pus toda a minha complacência, escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com a face em terra e ficaram muito atemorizados. Aproximou-se, porém, Jesus e, tocando-os, disse-lhes: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram ninguém senão a Jesus só. E enquanto descia com eles do monte, ordenou-lhes Jesus, dizendo: Não digais o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, todo o tempo da Santa Quaresma é um apelo à nossa busca de santidade. Nós já iniciávamos este tempo santo colocando as cinzas nas nossas cabeças em sinal de penitência, isto é, como um sinal de que desejamos trilhar este caminho quaresmal de conversão, de santificação. A epístola que nós ouvíamos nesta Santa Missa nos trazia mais uma vez este memento, esta recordação. Ec est enim voluntas Dei sanctificatio vestra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Um apelo constante da Igreja, nesta Quaresma, à nossa santificação. E o próprio apóstolo nos aponta qual o modo de buscar a vontade de Deus e a santificação. Recordar os preceitos de Deus e mudar os costumes. Para isto, vivemos a Quaresma. Para recordar a lei de Deus e para mudar os costumes que na nossa vida estejam alheios à vontade divina. E é claro que este convite à conversão não é só para a Quaresma, é sempre. São Bento dizia que a vida do monge deveria ser uma eterna Quaresma, para significar que a mortificação, a penitência, a busca da santidade deve ser constante em quem quer seguir a Cristo. Se vivemos um pouco mais intensamente no tempo quaresmal, é apenas para recordar que na nossa vida inteira devemos viver isto. São Bruno de Colônia, que é o fundador da Ordem dos Cartuchos, resumia toda a vida dos seus monges, os monges da Cartucha, com uma expressão: per crucem ad lucem, pela cruz à luz. São Bruno queria significar a conformidade da vontade para com a vontade de Deus que o monge cartucho deveria ter, carregando a cruz de cada dia, se unindo à cruz de Jesus para chegar à luz, à vida eterna, à vida divina, ao céu. Nós podemos aprender hoje
destes dois santos da vida monástica estas verdades. Viver a vida como uma eterna quaresma e de São Bruno, per crucem ad lucem. E esse caminho, pela cruz à luz, foi justamente o caminho trilhado pelo nosso Senhor. Para chegar à glória da ressurreição, nosso Senhor passa pela cruz. Vejam, isso é importante, meus irmãos. A cruz não foi um acidente de percurso. A cruz não foi um erro. A morte de Cristo na cruz não foi, como querem pensar alguns, um julgamento político que fez com que o mestre, que deveria ter vivido até idade avançada e morrido de causas naturais, de repente fosse crucificado no auge da sua pregação. Não. A cruz é o sacrifício de Deus para que voltássemos à comunhão com Ele. O Senhor assume a natureza humana na encarnação precisamente para morrer por nós. Jesus vem para ser crucificado, vem para dar a vida, vem para ser entregue como vítima. E basta olhar tantas passagens do Antigo Testamento que já prefiguravam a morte do Senhor, para compreender que este era precisamente o objetivo da sua vinda. A encarnação tende para a crucificação, dizia o venerável arcebispo Fultouchin, servo de Deus. A encarnação tende para a crucificação. Mas antes de passar pela cruz, nosso Senhor quis manifestar antecipadamente a luz. E é o que acontece neste episódio da sua vida divina, da transfiguração. Já é antigo o costume da igreja, nestes 2 primeiros domingos do tempo quaresmal, escutar as tentações de Jesus, escutávamos semana passada, e a transfiguração. E é justamente no contexto de cruz que Jesus faz isto. Se olharmos uns versículos antes do Evangelho que escutávamos nessa Santa Missa, nós vamos ver que é justamente depois de ter anunciado aos discípulos a sua morte, a sua paixão, que Jesus escolhe estes 3, Pedro, Tiago e João, para manifestar-lhes antecipadamente a glória da ressurreição. O Senhor mostra a sua glória na transfiguração para preparar os discípulos para a cruz, para que os discípulos estivessem prontos para vê-lo na cruz e compreendessem que este era o sacrifício exigido para que a salvação chegasse até nós, mas que a cruz não teria a última palavra. Os discípulos, vendo a glória de Jesus antecipadamente no Tabor, deveriam estar prontos, preparados para pensar: este Senhor que está morrendo na cruz já nos manifestou a sua glória. Pelo que a gente sabe, não adiantou muito, né? Não resolveu muito Nosso Senhor mostrar, porque os discípulos cabeça dura, mesmo assim na hora da cruz, fogem todos. Mas, meus irmãos, é para entendermos. Se o caminho de nosso Salvador foi este, nós não vamos chegar ao Senhor por outra via. Per crucem ad lucem, repitamos com São Bruno. É na nossa união com Cristo, a partir da nossa cruz. Ele que diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Que nós vamos chegar ao Senhor, que vamos chegar à sua luz. Mas em nossa caminhada rumo ao céu, na via crucis da nossa vida, na nossa união da nossa cruz com a cruz de Cristo, nós também poderemos encontrar momentos de Tabor. Nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, nos concede momentos de experimentar antecipadamente a sua glória, as coisas do céu,
num ato de amor, para que estivéssemos preparados para carregar a cruz de cada dia. E justamente são estas antecipações, esses momentos de graça do Senhor, como que estas transfigurações de nosso Senhor na nossa vida, que vão sendo para nós meios de santificação. A oração, a meditação, as visitas ao Santíssimo Sacramento, os sacramentos, são momentos de contemplarmos a transfiguração em nossa alma. Olhem, por exemplo, quando saímos do confessionário. Quando saímos do confessionário, nós saímos tal como Jesus transfigurado, resplandecentes. Não nas vestes do corpo, evidente, mas nas vestes da alma. A nossa alma sai do confessionário de uma confissão bem feita, depois de recebida a absolvição, tão branca como nenhuma lavadeira poderia alvejar. E antecipamos o céu. Dentre todos esses momentos, nenhum se iguala à Santa Missa. A Santa Missa é o momento mais sublime de anteciparmos a glória de nosso Deus e experimentarmos o que nos espera no céu. Em cada Santa Missa nós subimos com o Senhor na montanha. Contemplamos a glória da Trindade Santíssima. Ouvimos a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, escutai-o. E vejam se não é exatamente isto que acontece a cada Santa Missa. Na primeira parte da missa, na antemissa, missa dos catecúmenos, nós continuamos ouvindo o Filho amado de Deus. Pelas palavras da Escritura, pela pregação da igreja, nós continuamos ouvindo o Senhor. Na missa dos fiéis, Deus novamente nos dirá: este é o meu Filho amado. E de modo muito claro, muito direto, Deus nos dirá: este é meu Filho amado, pela voz do sacerdote que nos dirá: et agnus Dei. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho amado do Pai. Ah, quão feliz nós somos ao assistir com devoção à Santa Missa. Talvez seja por isso, meus irmãos, que o demônio quer atacar tanto a Santa Missa. E não há dúvida que mesmo nesta semana, com este fechamento das igrejas, há sim algo de demoníaco, algo de maligno. Por isso temos de enfrentar esta pandemia não só com estes meios sanitários que se propõem. O demônio se enfrenta com jejum e oração. Há algo de maligno, de demoníaco, porque, se lembrarem bem, foi justamente na Quaresma, ano passado, que fechamos. Mas talvez este ataque do demônio à nossa participação da Santa Missa, quantos católicos hoje não puderam assistir à Santa Missa presencialmente, receber o Senhor na Santa Comunhão, seja também uma advertência para nós. Quantas foram as vezes em que nosso Senhor queria subir conosco a montanha do Tabor e nós lhe deixamos sozinhos? Quantas foram as vezes em que um compromisso, um lazer, uma festa, um jantar foram ocasiões de deixarmos o Senhor sozinho sobre a montanha? E não vamos à missa, porque estou hoje muito cansado, domingo é dia da gente descansar. Pensemos um pouco também nisto, meus irmãos, e peçamos ao Senhor a graça de que cada Santa Missa, de hoje até o fim das nossas vidas, seja uma profunda e mística experiência do Tabor, céu na terra. É aqui,
no altar do sacrifício do Redentor, que encontraremos a luz, a graça santificante necessária para continuar carregando com Cristo a nossa cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.